o Senhor com alegria nesta noite? Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer a leitura oficial nesta noite. Convido aqui o nosso companheiro, o presbítero Josué, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos repetir, irmãos, o verso 4. Todos, né? No 3. 1, 2, 3. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Aleluia. Ainda de pé, meus irmãos, nós vamos fazer aqui a leitura dos pedidos de oração. Logo após, nosso irmão presbítero Wagner estará fazendo a oração intercessória nesta noite, amém? Nosso irmão José, ele pede oração por Cláudia, que está com problemas de saúde, amém? O presbítero, aqui está escrito só presbítero, pede oração por sua esposa Amanda. Daniel. Presbítero Daniel pede oração pela sua esposa Amanda, com problemas de saúde. A irmã Silvana pede oração por sua irmã Adriana e Jonatas, que estão precisando de um milagre. Quantos creem que Jesus ainda faz milagre? Diga glória a Deus. O diácono Antônio, ele pede oração pela sua esposa Marinalva, que está com problemas de saúde. Diaconisa Vilma pede oração por Clarice, também está com problemas de saúde. Irmã Sirlene Luiz, ela pede oração ao seu favor, amém? Irmã Sueli, ela pede oração por Fabiana e família, por livramento. Quantos creem que Jesus ainda dá livramento? Diga amém. Nossa irmã Solange, ela pede oração por irmã Neuza, que está enferma, por Willis e por Maísa. É isso mesmo? Amém? Aleluia. Tem mais algum pedido que os irmãos gostariam de fazer nesta noite? Irmã Selma, missionária Selma. Amém? Oh, Jesus. Amém. Vamos orar então pela... É Rose, né? Quantos mais nesta noite precisam de oração? Eu e minha casa. Nosso irmão Wagner. E também nós iremos orar pelo caderno com o nome de todas as famílias. Amém? Oportunidade de cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. Oremos nesse instante. Maravilhoso e soberano Deus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este momento, a qual estamos na tua presença, Senhor. Estamos agora, Pai amado, orando, intercedendo por essas vidas, Senhor, a qual foi falada aqui nesta noite, Pai. A cada um, Senhor, que precisa, Senhor, o Senhor conhece o coração dos teus filhos, ó Pai. Aqueles que estão passando, Senhor amado, pelo momento de enfermidade, Senhor, nós pedimos que o Senhor possa estender as tuas mãos, alcançar a vida dos teus filhos, Pai. Aqueles, Pai amado, que estão passando, Pai amado, por um momento de tristeza, pedimos
pedimos que o Senhor possa trazer alegria ao coração dos teus filhos, ó Pai. Esta família que está enlutada, Senhor amado, que o teu consolo do teu Espírito Santo possa de encontro a essas vidas, Senhor. Oramos, Pai amado, e pedimos em favor de cada um dos teus filhos, ó Pai. A cada família, Senhor amado, que se encontra neste lugar. A cada família, Senhor, que tem pedido oração, Senhor. Nós oramos intercedendo, Senhor, porque eles crêem, Senhor amado. Eles estão pedindo porque eles crêem que o Senhor é o único, Pai, que tem a solução. Que o Senhor é o único, Pai, que pode resolver. Que o Senhor é o único que pode ir de encontro, Senhor, a eles, Pai, alcançando a vida dos teus filhos, Pai. Que nesta noite, Pai amado, nós oramos, Pai amado, em favor da tua igreja, que aqui está reunida, em nome de Jesus. Amém. Mas na próxima terça-feira, nós não teremos a oração e nem o ensaio, porque será a escola bíblica, que a escola bíblica dominical do domingo será colocada na terça-feira, porque no sábado e no domingo, que dia que eu disse? Sábado? Aleluia. Sábado às 18 horas, nós estaremos aqui para um EBOL, nossa quinta EBOL, Escola Bíblica de Obreiros e de Líderes. E no domingo, a partir das 8 horas, 8 horas isso mesmo, né, pastor? 8 horas, nós estaremos Deus, aqui às 8 horas, venha, toma um café conosco e juntos nós iremos aprender tudo que o Senhor tem para nós no sábado e domingo. Nossa gratidão aos nossos irmãos que já se inscreveram, tá? Se já inscreveram na EBOL. Nossa gratidão a cada um de vocês que tem se disponibilizado a aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Mas ainda resta algumas vagas, mas é bem pouquinho, viu? Você que ainda não fez a sua inscrição, corra lá, procure os diáconos, ou me procure, ou o evangelista Teixeira, no final do culto, e faça a sua inscrição, para juntos estarmos reunidos, aprendendo à luz da palavra do Senhor. Os irmãos entenderam? Diga amém. Está conosco nesta noite, nos honrando, casal de obreiros, o presbítero Gerson e a sua esposa Giovana, que são da AD Perus, estão de mudança para Limeira. Está ali o casal de obreiros. Os irmãos estão felizes com a presença do casal de obreiros, nos honrando nesta noite com a sua presença. Vamos dar um bem-vindo a eles nesta noite? Seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Nosso irmão presbítero Gerson, por favor. Ok, amém. Deus abençoe a vida do Senhor, amém? Amados, só foi esse os nomes para a apresentação que chegou aqui nesta noite. Se tiver mais alguém que queira ser apresentado, está conosco e não foi dado o nome ali na recepção, só dá um aceno com a sua mão que nós iremos assim apresentá-los nesta noite, amém? Vários dias eu tenho passado por uns procedimentos cirúrgicos e tenho ficado até afastado um pouco mesmo aqui do púlpito, às vezes até mesmo das oportunidades, porque é um processo que exige muito da gente ficar um pouquinho meio isolado. Mas, de uma coisa eu quero dizer para os irmãos, que jamais eu fique isolado do Senhor Jesus. Eu, na minha casa, sempre estou ali em constante oração, buscando ao Senhor, louvando ao Senhor, e todos os dias agradecendo a Ele pelo ar que respiramos. Agradecendo a Ele pela a cruz que Ele, lá Ele derramou seu sangue e deu a vida para que eu e você estivessem aqui esta noite. Então nós temos motivo de sobra para adorar este Deus. Nós temos motivo para agradecer por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Se olharmos aqui para mim, para a minha situação, para o qual eu vivo hoje, eu posso dizer assim, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho motivo de amanhecer o dia e dizer obrigado, Pai, por essa família que o Senhor me deu. Mas principalmente pela salvação, em primeiro lugar. Porque antes, quem era uma pessoa como eu, não teria uma oportunidade de subir num lugar. Esse lugar aqui é um lugar santo. Porque não é de qualquer maneira, de qualquer jeito que a gente sobe aqui. Então aqui eu sou grato ao meu Deus por eu poder estar aqui neste lugar, nesse púlpito, para falar do nome dele. Que a honra e a glória e o louvor é para ele.
Se nós estamos aqui porque Ele um dia, Ele deu a vida por mim e por você, em resgate das nossas almas. E eu sou grato ao meu Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Até aqui Ele nos ajudou. As lutas e as batalhas são grandes. As dificuldades que nós passamos, enfrentamos, da diversidade da vida. Mas isso não vem motivo de nós largar desse Deus que nos salvou. Isso não é motivo de nós pararmos no meio do caminho, porque diz que aquele que perseverarmos até o fim será salvo. Então, para nós chegarmos lá, nós temos que passar por tudo isso que estamos enfrentando no dia a dia. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, é a boa notícia que eu tenho para você. Se você está aqui hoje, glorifique como disse a irmã. A irmã acabou de dizer aqui que bom é louvarmos ao Senhor. Não importa se você é pequeno ou grande, se você é uma pessoa que tem seu bacharelado, seu doutorado, não importa. O importante é você abrir a boca e adorar o Senhor. Porque Ele recebe o teu louvor, a tua adoração, seja ela se for sincera do teu coração, ela chega nos céus e você tem resposta. E nesta noite não é diferente. Nós estamos numa campanha que fala a respeito do Espírito Santo. Terminamos uma que passou a respeito do Espírito Santo. A respeito de Joel, quando ele fala do Espírito Santo, hoje nós estamos a respeito de Atos Apóstolos, a respeito do Espírito Santo. Meus irmãos, rapidamente eu não vou tomar tempo, mas se tem uma coisa gloriosa nas nossas vidas, é quando você aceita Jesus, e quando você aceita Jesus mesmo, de verdade, o que a gente almeja, o nosso coração, é ser batizado com o Espírito Santo. Porque quando eu vim para Jesus, Deus sabe, a minha esposa está ali, sabe como que eu vim, como eu cheguei aqui na casa do Senhor, nos braços do Senhor. Quem era eu antes, quem sou eu hoje, do que Deus mudou a minha história. Mas quando eu vim para Jesus, o meu sonho era que Ele me batizasse com o Espírito Santo. Eu andava, se eu falar para os irmãos que o crente novo convertido, ele é meio doido. Parece que o tempo vai passando e você vai se acomodando, pastor, com algumas coisas. Né? Parece que você para orar meia hora é tão difícil para orar meia hora, 20 minutos. Mas quando você é o novo convertido, irmão, você ora, irmão, você não 10 minutos que você tem de tempo, você está orando ao Senhor. Eu comecei a trabalhar numa empresa, assim, na hora do almoço, eu era novo convertido, e eu começava ali, comia rapidão, eu corria ali para o palete ali e ia orar ao Senhor. E ali, à madrugada, eu ia orar ao Senhor. E eu não cansava de orar, porque para mim, a minha expectativa de onde eu vim, de onde eu estava, e como eu cheguei na casa do Senhor, só Deus e a minha esposa sabem a minha situação. E eu precisava de uma resposta do Senhor, mas não é do meu jeito que eu tenho que receber, é do jeito do Senhor Jesus. Nós temos que passar por um processo, nós temos que passar por lapidação para nós chegarmos nos céus. E para isso eu precisei passar por isso. Situações que só Deus sabe, eu não vou falar aqui porque não vou tomar o tempo. Mas Deus sabe, minha família sabe do que eu passei. Mas uma coisa, irmão, eu fazia, todo lugar que eu entrava, eu orava, nem que fosse 2, 3 minutos, eu tinha que orar ao Senhor. Irmão, pensa num tempo bom que a gente orar, quando é novo convertido, pastor. Meu Deus do céu. Todo lugar que a gente estava, orando ao Senhor. Porque, irmão, para mim, aquilo que eu tinha enfrentado, que eu estava passando, que eu tinha passado já, eu ia ser da noite para o dia, o processo ia ser imediato, mas não é, irmão. Não é do meu jeito, nem do seu jeito, é do jeito de Deus que nós servimos, é o jeito que Ele quer fazer. Aleluia, tem um processo para você passar, e depois que você passa ele, você vai ver que valeu a pena. Aleluia. Valeu a pena você renunciar ao mundo, valeu a pena você renunciar aquilo que não serve para você. Hoje eu tenho uma família que Deus me deu linda, eu posso dizer, todos os dias eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia, não tem motivo melhor do que esse, irmão, de agradecer esse Deus. Não tem, pastor, não tem. Porque é coisa linda olhar para a minha família e dizer, todos nós serviremos ao Senhor. Cheio de defeitos, de falhas, mas o nosso Deus fiel e poderoso.
Que Deus em Cristo Jesus abençoe cada um de vocês. Que esta noite seja a noite memorável. Mais uma palavra que o pastor vai ministrar. Eu tenho certeza que nosso coração está ansioso para ouvir a palavra. Já ouvimos aqui cântico, já ouvimos aqui irmão. Eu creio que o nosso Deus, quando nós chegamos aqui, Ele já está presente, nos esperando. Eu tenho passado luta e dificuldade que só Deus sabe, eu não vou contar aqui. Agora não é o momento de eu falar aí. Mas Deus sabe, e minha esposa e minha família sabem. Porque muitas das coisas a gente fala e compartilha com a família. E ali fica ali entre nós. Para que o dia, irmão, quando Jesus vem com a sua vitória, você pode chegar e contar para a igreja. Deus fez isso, e fez isso, e fez isso. E Ele continuará fazendo na minha vida e na sua vida. Só não pode desistir e parar no meio do caminho. Quem desiste e para no meio do caminho não tem vitória, não tem sucesso. Mas se você der continuidade, Deus te dará vitória em nome do Senhor Jesus. E eu paro por aqui, agradeço a minha oportunidade. Fiquei uns tempos, às vezes, estou fazendo um tratamento aí. Estou terminando, creio eu, Senhor, breve, está terminado. E estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Obrigado, pastor, pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Igreja amada, paz do Senhor Jesus, amém? Quantos são gratos a Deus por tudo que já ouviram nesta noite, diga glória a Jesus. Enquanto a nossa querida irmã Denise, esposa do pastor Saulo, se prepara para adorar a Deus ali, irmão Carlos, me ajude aí. Eu quero, já foi anunciado aqui o trabalho do fim de semana, irmãos, não é? E eu quero agora anunciar aos irmãos, naquele propósito que nós lançamos para o dia 15, está aqui no telão, permitindo Deus, nós estaremos já divulgando esse trabalho no dia de amanhã, nas ruas aqui dos bairros. Inclusive, né, pastor Ivan, nós estamos convidando aqui jovens, irmãos que desejam, irmãs, saírem evangelizando amanhã a partir das 9 horas, pastor, sexta-feira, eu estou aqui, hoje é quinta, né, no sábado, 9 horas, sábado, 9 horas da manhã, querida igreja, todos que desejarem evangelizar e falar desse projeto que nós estamos lançando e planejando todos esses dias, e gostaríamos muito de ter aqui irmãos que tenham desejo de sair às ruas para poder convidar pessoas para estarem nesse trabalho, onde além de ter o cunho social, nós estaremos também falando do amor de Jesus, amém, igreja? É claro que o cartaz ficou recheado de informações, não é? Mas graças a Deus isso demonstra que Deus tem abençoado os voluntários, pessoas que estão desejosas de nos auxiliar. Inclusive está até faltando informações aí, irmãos, vamos ter que fazer um ajuste. Não sei se está num tamanho adequado aqui, porque às vezes a resolução aqui não fica tão boa, mas nós pusemos a foto da fachada para a identificação de quem vai receber esse folheto, é um folheto, irmãos, que vai ser distribuído nas ruas, não é? Nas casas, as pessoas aqui do bairro, e o que vai haver gratuitamente, corte de cabelo, masculino e feminino. Também vai ter aqui tratamento de beleza para mulheres, sobrancelhas, que a gente fala som, está errado, né? É sobrancelhas, me corrigiram ali. Também manicure, exames de vista, você pode glorificar Deus, irmão, a gente fala, é trabalho social, mas pode ser algum irmão, alguma irmã que precisa fazer um exame de vista, vai ter aqui também exame de vista gratuito, ok? Também vai ter aqui todo o entretenimento para crianças, nós conseguimos patrocínio para ter aqui alguns brinquedões, vai ter cama elástica, tobogã, piscina de bolinhas, pipoca e algodão doce para todas as crianças, que bênção, não é? É claro que isso aqui é um evangelismo estratégico, irmãos. Nosso intento é sair convidando pessoas para estarem aqui, para de alguma forma essas famílias entenderem o papel social da igreja e também receberem o momento da palavra de Deus que estará sendo ministrado aqui, vai ser posto um palco ali no meio do nosso estacionamento, e ali, durante todo o evento, vai estar acontecendo, não é, louvores e também palavra, momentos de oração, também saudações que alguns obreiros vão trazer. Então, tudo isso, né, com cunho de evangelização. Também, nós precisamos, minha esposa já tem visto isso, mas eu preciso anunciar porque o tempo corre muito. Nós estamos precisando de irmãs voluntárias, porque nós iremos distribuir também, não está nessa arte,
mas nós iremos fazer um grande bazar aqui de graça. Então, estamos pedindo para todas as nossas congregações, mais os irmãos e irmãs que têm atendido nosso apelo e já têm trazido já doações de roupas, nós vamos fazer aqui na nave da igreja um grande bazar e só precisa de um controle, os irmãos entendem? Então, precisamos de irmãs voluntárias que estejam aqui, as que desejarem e puderem. Vai começar 1h da tarde, possivelmente vai até umas 5h da tarde. E nós precisamos de irmãs, porque esse negócio de roupa é mais com irmãs, não é? Então, as irmãs voluntárias, procurem minha esposa, porque para ter uma ordem, a pessoa não chegar aqui e uma pessoa levar um monte e outra não levar quase nada. Então, nós precisamos dessas irmãs voluntárias que estejam aqui organizando, vão estar devidamente identificadas. Nós estamos mandando fazer identificação para cada um dos trabalhadores que vão estar aqui, para que a pessoa chegue, identifique quem está trabalhando, quem é da organização. Pedimos fazer também algumas camisetas. Essas camisetas serão dadas para alguns líderes, não dá para distribuir para todos, mas os líderes terão uma camiseta de identificação do trabalho social, e para isso precisamos de voluntários. Hoje nós, ao encerrar o trabalho, o irmão Luiz Carlos já fez convocação, nosso irmão diácono Flávio e o Anderson precisam estar aqui, a irmã Fernanda também precisa estar aqui para nós falarmos. Preciso de um representante dos jovens, pode ser o Felipe e o Thierry, para se inteirar aqui, e dos obreiros, pastor Ivan e o Teixeira, né, para nós tratarmos assuntos, e aconselho o irmão também Josué, se possível, aquela solicitação que fez. Eu disse que estrategicamente, mas eu pensei, passando aqui no bairro essa semana e pensando, uma vez que nós queremos atender famílias carentes também. Essa semana eu fiquei muito comovido como pastor, porque Deus sabe o sonho que eu tenho de a igreja sair de fora das quatro paredes e atender a sociedade como ela precisa e mostrar que Jesus é bom e que, apesar dessa limitação da cerca, as pessoas podem vir aqui, como eu disse para os irmãos, participar dos nossos cultos, né, e serem abençoadas. E aí, eu procurando informações, me veio uma notícia que me deixou muito constrangido, de um irmão que faz trabalho social há algum tempo aqui, e ele ficou muito feliz quando soube dessa atitude da igreja. Eu chamei para ser voluntário, e ele disse: pastor, o senhor não sabe como é carente esse bairro, há muitos anos eu faço aqui, né, um trabalho social quando posso, e eu não sei se o senhor sabe, eu não vou citar os bairros, mas disse, em alguns locais aqui perto, pastor, eu sei isso com propriedade, porque eu cuido disso. Ele falou: existem crianças que levantam todas as manhãs e não têm café da manhã, e elas saem por aqui procurando frutinhas nas matas para poder se alimentar. E é esse o meu intento, irmãos. Nós, como igreja, podemos ficar contentes em ficar aqui dentro, dando glória a Deus, aleluia, dizendo que Jesus é bom. Nós vamos sair daqui, temos uma cama confortável para dormir. Amanhã eu tenho certeza que os senhores e as senhoras, se não tiver nenhum propósito, né, espiritual, vão ter um café da manhã abençoado na sua mesa, um almoço, uma janta. Mas tem alguém muito perto de nós que não tem acesso às coisas mais básicas da vida. Então, por isso eu acho importante nós, como igreja, demonstrarmos que é possível nós atendermos essas pessoas. Eu disse para o seu irmão, quem sabe, né, com esse despertar desse trabalho, nós não possamos começar a atender aqui todos os sábados um grupo de crianças, que a gente possa servir, né? O Josué se envolve muito com isso também, ele com a esposa faz um trabalho, não sei se faz ainda, mas fez longos anos, um trabalho com crianças numa escola aqui. Inclusive, eu quero agradecer a ele, já, acho que sem maneira de saber, mas ele já citou aqui, se pôs voluntário, eu disse, seria estratégico. Eu andando por aqui, eu vi, nós temos 2 colégios aqui nessa avenida, irmãos, 2, né, um aqui muito próximo, outro lá no fim. E eu sei que muitas mamães vão ali para buscar os filhos à tarde. E aí eu disse para ele, eu estava com desejo, queria saber os horários de saída das mamães, que as mamães vão lá buscar as crianças, para ter alguém para ir lá, né, distribuir durante a semana e convidar essas mães para estarem aqui no sábado com seus filhos. Aí ele mesmo disse: pastor, eu sou voluntário com a minha esposa. Que bom, Deus abençoe, viu, mano? Ele já pôs a senhora aqui, envolveu a senhora. Eu sei que é porque andam unidos no mesmo propósito. E se mais alguém desejar, né, irmão Josué, procurá-los, por gentileza, irmãs, que na semana, eu não posso estar no sábado, mas eu posso auxiliar, né, distribuindo os convites. Então, irmão Josué, sua esposa, eles estão dispostos a ir. São 2 escolas, então, de repente, os horários coincidem. Então, pode ser que uma equipe, durante a semana, se você tem tempo, enquanto uma equipe distribui na fila aqui, dos pais aqui, dessa primeira escola, a outra pode estar na outra escola, e assim nós atingimos o maior número de pessoas possíveis. Irmãos, estão entendendo? Amém, irmãos? Tudo isso será feito para a glória e louvor do nome de Jesus. Também fiquei sabendo, o irmão Evangelista Teixeira disse que, além também disso, fiquei muito feliz, vai haver assessoria jurídica aqui também. Tem 2 irmãos nossos que são da área jurídica, vão estar aqui também no stand,
dando também essa assistência jurídica para quem, né, precisa de um conselho jurídico, uma orientação jurídica. Então, também está faltando essa informação. Então, Deus tem abençoado tanto, são tantos voluntários, o Moniscar me ligou de feliz, porque conseguiu uma parceria com alguém que vai vir aí, e eu disse, Deus está mostrando que se nós lançamos o propósito, Ele vai à frente, né, abrindo caminhos, preparando pessoas e mostrando que o reino é dele. Então, por gentileza, os irmãos voluntários, quanto antes, até o fim de semana, se manifestem para que a gente possa organizar. Hoje, por enquanto, é só com esses líderes que eu citei, para que a gente possa só aqui trocar assuntos e organizar como vai funcionar no dia. Mas os voluntários precisamos organizar para no dia tudo ocorrer a contento. A igreja entendeu? Amém? Orem, isso ocorrerá, permitindo Deus, como está anunciado, no dia 15 de agosto. Então, esse fim de semana, como anunciado, é bom. No próximo, se Jesus não vier, será então esse trabalho social, e eu tenho certeza que nós colheremos muitos frutos para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Então, eu encerro dizendo, orem por este propósito, amém? A igreja continue orando para que Deus nos direcione em tudo isso. Curva a sua cabeça, vou orar por você que é dizimista e ofertante. Irmã Denise vai vir aqui adorar a Deus. Enquanto ela serve ao Senhor com louvor, nós estaremos contribuindo com dízimos e ofertas e também o carnê missionário. Senhor Deus, em nome de Jesus, estou orando pelos teus filhos, pedindo que a tua bondade e misericórdia continue prosperando cada lar e família aqui representado com as mais ricas bênçãos dos céus. Deus vivo, eu bendigo e exalto o teu nome por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Que o Senhor continue confirmando as tuas bênçãos, meu Pai, a cada dia, conquistas e vitórias para a vida dos teus filhos aqui te pedimos. Ó Pai amado, é no nome de Jesus que nós oramos e abençoamos a tua igreja, e quantos recebem, digam amém. Amém. Denise louvando ao Senhor e nós contribuindo nesta noite. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória a Jesus. A Deus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Como agradecer por tudo que tens feito a mim. Mas provaste o seu amor sem fim, as vozes de 1 milhão de anjos não expresso a minha gratidão, tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a ti. A Deus seja glória, a Deus seja glória, a Deus amém. Quero viver para ti. Tu
lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. A Deus seja glória. A Deus seja glória. A Deus seja glória por tudo que fez por nós. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, tua vontade obedecer. E se o aplausos eu receber, no Calvário irei me gloriar. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. A Deus toda a glória, amém, igreja? De pé, meus irmãos, neste minuto que nos resta do culto, nós iremos meditar nesta segunda noite deste propósito santo de buscarmos cada dia mais entendimento, sabedoria, o revestimento do poder do Espírito Santo. Eu convido-os para lermos a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus, que João escreveu, no capítulo de número 20. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus que João escreveu, capítulo de número 20. Façamos a leitura apenas dos versículos de número, apenas o versículo de número 22, depois faremos a leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, é a próxima página, então haverá facilidade para os irmãos identificarem. Vamos lá? Diz assim, a Bíblia Sagrada, está no telão também. Olha o que diz, sua atenção, e diz: E havendo Jesus dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Vire a página da sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos fazer leitura do versículo de números 4 e 5, que diz assim: Estando com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele que de mim ouvistes? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Não feche a sua Bíblia, feche os seus olhos, oremos. Senhor Deus, é a segunda noite deste propósito, Senhor, em que temos lançado para este mês de agosto
clamando, Senhor, e suplicando pela presença, ação e mover do Teu Espírito Santo. E o que seria de nós se não fosse a promessa que se cumpriu na Igreja Apostólica e nos acompanha até o dia de hoje, Pai Santo? Somos fortalecidos em todos os dias, porque a Tua bondosa mão, Senhor, está estendida neste lugar. Deus vivo, que o Senhor possa continuar abençoando a Tua igreja, falando aos corações nesta noite, com graça e misericórdia. Eu oro e abençoo os Teus filhos, meu Pai, o faço, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Se assente, igreja amada. Nós vamos para o texto sagrado. Temos não muito tempo, mas o suficiente para edificar a fé dos irmãos quanto a esse propósito lançado. Eu iniciei domingo, não sei se você estava aqui, igreja amada, mas todos que estavam domingo, nós procuramos ensinar através da ministração da palavra, que para alguns até, apesar de muito tempo servindo a Deus, mas uma certa estranheza em desconhecer os processos da salvação, em ter a compreensão de que no momento em que aceitamos a Jesus, a palavra relata de que passamos a ser morada do Espírito Santo, que é uma primeira experiência da igreja. É quando deixamos de ser criatura para passar para a natureza de filhos do Deus vivo. E ali então, aquilo que uma outrora foi apenas uma criatura distante de Deus, ao compreender o processo da salvação e sentindo a necessidade da remissão dos pecados, reconhece a Jesus como o Senhor de suas vidas. E naquele momento, no mundo espiritual, onde os nossos olhos naturais não contemplam, há esta ação de que o Espírito Santo, Ele nos insere na família de Deus, e passamos a ser, então, agora componentes do que Paulo ensina aos Coríntios, dizendo que somos membros de um mesmo corpo, e passamos a ser morada do Espírito Santo. Eu vou pedir para que nosso irmão Carlos, se puder me ajudar enquanto eu ministro, identifique aí a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 6,19. Quando você achar, coloque no telão. Sendo assim, irmãos, uma vez que somos moradas do Espírito Santo, o texto nos deixa claro onde eu li. Percebam, Jesus ressurreto, capítulo 20, onde eu li, Jesus já ressurreto se apresenta aos seus discípulos. E percebam, nós entendemos que Jesus esteve aproximadamente 3 anos com seu ministério entre os discípulos. E aqui agora ele encerrou o seu ministério terreno. Todavia, percebam, em todo o tempo Jesus esteve com os discípulos. Agora ele sabe que depois de ressurreto ele vai se ausentar. E só se cumprirá a sua volta depois, quando ele vir arrebatar a sua igreja. Quantos estão esperando o arrebatamento? Diga glória a Deus. Ele, sabendo dessa sua ausência para com os discípulos, ele havia dito, como eu li domingo, de que ele precisava ir para que o Espírito Santo pudesse vir fazer morada. Agora perceba, os discípulos andaram com ele 3 anos. E tendo andado 3 anos, agora estão ali atônitos. Por quê? Porque o mestre ficou ausente 3 dias e 3 noites. E ouve-se dizer, as mulheres vieram dizendo que ele havia ressuscitado. Mas os discípulos não haviam presenciado ainda. Então, onde eu li é quando Jesus se apresenta no meio deles. E percebam a observação. Jesus se apresenta no meio deles, capítulo 20. Deixa lá, não esqueça o texto de 1 Coríntios, tá? Capítulo 20, onde nós lemos a leitura oficial. Diz aqui, e, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Onde eu li na Bíblia Sagrada, a nossa primeira leitura. Olha que interessante. Jesus, 3 anos de ministério com os discípulos, foi morto, ressuscitou, se apresenta entre eles e diz para eles, agora vocês vão receber o Espírito Santo, e sopra sobre eles. E naquele momento, os 11 passam não mais a ser apenas mais aqueles que andavam com Jesus e viam os milagres, mas agora eles são templo, como disse Paulo aos Coríntios. Olha lá, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós. Olha, o Espírito Santo não vem fazer uma visita em nós. O Espírito Santo não apenas está em nosso meio enquanto estamos no culto,
O Espírito Santo não é uma força que age e some, não. A Bíblia Sagrada nos diz que desde o dia em que Jesus soprou do Espírito sobre os apóstolos, todos aqueles que recebem a Jesus passam a ser templo do Espírito Santo. Então eu reforço o que eu preguei domingo: você é morada do Espírito Santo. Ele não vem de vez em quando te visitar, não. Ele habita em sua vida. Ele está com você em todo o tempo. Prova disso é que esta experiência é na conversão, guardem isso. Então não deixe nenhuma dúvida pairar sobre você. Você é morada do Espírito Santo. Enquanto você permanecer em comunhão com Deus, obedecendo a sua palavra, procurando servi-lo com sinceridade, o Espírito Santo continuará fazendo morada na sua vida. E se isso alegra o seu coração, eu vou dar uns instantes para você levantar a mão e agradecer a Deus por este privilégio. Já foi dito aqui, o tempo passa, alguém se acostuma com a vida cristã e se esquece de dizer: que privilégio é ser morada do Deus vivo. Ele não, o texto diz, ele não habita em palácios, não, feito por mãos de homens. Ele desejou, e o plano divino foi traçado assim: habitar em seres que não merecem, eu e você, indignos, mas Ele faz morada na minha e na sua vida. Então pense, isso é privilégio. Isso é dizer, eu fui escolhido entre milhares para ser morada do Espírito Santo. E eu quero lhe dizer, isso não é coisa qualquer. Por quê? Porque os homens procuram alegria, felicidade e paz em muitos lugares neste mundo. Mas é uma alegria, uma paz, uma felicidade passageira. Agora, quem é morada do Espírito Santo? Quem é a habitação do Espírito Santo tem a alegria de dizer: eu não merecia, eu não tinha como pagar, mas Ele escolheu morar em mim. Eu não sei se você entende tamanho privilégio que Ele te deu. Agora percebam, fato é que esta experiência é a primeira, diferente, como eu disse, o batismo pelo Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Pelo Espírito Santo é esse aqui. Ele nos inseriu na família de Deus. Ele nos fez participantes da família do céu. Agora percebam, Jesus, mesmo depois de ter soprado sobre eles o Espírito Santo, agora faz a promessa do poder do revestimento. É outra experiência. Perceba, eu li então agora sim, por causa do tempo. Vamos para Atos dos Apóstolos capítulo 1. Vocês se lembram que os discípulos acabaram de ser soprado o Espírito Santo sobre eles? Sim ou não? Sim, esse é o batismo pelo Espírito Santo, que é onde o agente, não é? É o próprio Espírito Santo que nos insere na família de Deus e faz morada em nós. Agora olhem aqui a diferença. Eles já tinham recebido o Espírito Santo na vida deles, e agora vem Jesus e diz, versículo 4 do capítulo 1, está no telão, me ajuda aí, está lá. E estando com eles, determinou quem? Esses que havia soprado sobre eles o Espírito Santo. Jesus diz, mas vocês não saiam de Jerusalém, porque tem uma promessa do meu Pai, que vocês ouviram de mim. Ele disse isso. E é claro, esta promessa, ela perdurava há 800 a 830 anos. Se lembra que eu disse da última campanha? O profeta Joel disse que depois que o Senhor restaurasse o que havia de restaurar na nação de Israel, ele disse, e depois destas coisas, há de vir sobre vós o Espírito Santo de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, glória. Derramado de onde? Derramado do alto céu. Jesus confirma isso e diz, olha lá, versículo 4. E estando com eles, determinou-se que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem. Ora, então há uma diferença entre ser morada do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Percebem? Esses discípulos já tinham sido soprados sobre eles o Espírito Santo. Mas Jesus disse, vocês precisam esperar o revestimento do poder do Espírito Santo.
Aí está a diferença, de que muitos, ou glória a Deus, já receberam o Espírito Santo, mas revestimento de poder é outra experiência bíblica. E percebe que ele quem diz, vocês não se ausentem de Jerusalém. Por quê? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados. Agora não é pelo Espírito Santo, é com o Espírito Santo. Vou repetir. Não é pelo Espírito Santo, mas é com o Espírito Santo. E eu vou tentar ser didático. Ser batizado pelo Espírito Santo, o agente é o Espírito Santo. É ele quem pega o crente e insere o crente na família de Deus. Agora, ser batizado com o Espírito Santo mudou o agente. Quem é o agente? É o próprio Jesus, porque João disse, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim é maior do que eu. Ele mudou a gente. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Porque quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, o nosso Salvador, que morreu na cruz e recebeu autoridade para derramar poder sobre a igreja, para revestir a igreja de poder. Olhem para mim. É importante saber isso, porque eu disse, eu quero ser didático, porque eu iniciei esse propósito dizendo, muitos não participam do que Deus tem, porque desconhecem as doutrinas bíblicas. E lembra do que eu disse, do manual, que o manual nos foi dado, e nós não conhecemos, não lemos, não debruçamos, e deixamos de usufruir das bênçãos que ele tem, porque nos falta conhecimento. O profeta é o Oséias, me ajuda aí Oséias, diz, o meu povo, Deus usando a boca do Oséias, o meu povo, está dizendo de eu e de você, perece, porque lhe falta conhecimento. Ele estava dizendo, desde que eu determinei, registrei e já liberei, isso está para aqueles que buscam, para aqueles que conhecem e recebem porque têm entendimento do que eu deixei. Por isso ele disse, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscais e encontrareis. O que ele está dizendo? Se você tiver entendimento, já está lançada as bênçãos do alto céu. É só buscar, pedir e bater, que eu terei prazer em derramar sobre a vida dos fiéis. Cadê aqueles que têm entendimento e conhecem que Deus é fiel no que Ele promete? E se Ele prometeu, você vai receber, porque Ele não falha nas suas promessas. Eu disse domingo que apesar das experiências serem diferentes em ser batizado pelo Espírito Santo e com o Espírito Santo, são dois momentos na vida do crente, receber o Espírito Santo já te credencia para ser um cidadão dos céus. Quanto podem dar glória a Deus? Porque existem pessoas que ficam abismadas e às vezes até preocupadas, porque dizem, eu não fui batizado com o Espírito Santo, eu não falo em novas línguas, será que eu sou crente mesmo? Será que eu vou morar no céu? Eu quero dizer que você é morada do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Então, só de recebê-lo, já te credenciou pelo sangue de Jesus o direito de quando os céus se abrirem, oh que dia glorioso, como disse Paulo aos Tessalonicenses, num soar da trombeta, alarido de anjos, nós iremos ouvir o chamar e iremos encontrar com ele nos ares. Quem tem essa esperança viva no coração? Aleluia. Agora percebam, ser batizado com, é Jesus que batiza. Aqui é uma experiência diferente do batismo pelo Espírito Santo. Por isso ele disse para os discípulos, vocês não se ausentem. Primeiro, ele disse, vocês precisam estar num lugar buscando, esperando, porque a promessa vai vir. Acontece que Jesus disse para os discípulos, ele não deu a data, isso não é mistério. Nós entendemos, por contexto cultural, de que a conta é, Jesus, ele foi morto nos dias da Páscoa, não é? E o Pentecostes, não é? Ele era a próxima festa de Pentecostes. Nessa diferença da Páscoa para o Pentecostes, 10 dias.
Ele não disse, mas nós temos a conta. 10 dias depois, o que ele prometeu aconteceu. Agora, qual é o mistério maior? Me suportem. Ele só disse, não se ausentem de Jerusalém. Gabi, ele podia dizer, 10 dias dessa é a promessa. Mas como ele só dá para quem confia, espera e sabe quem ele é, ele não diz a data. Paulo aos Coríntios diz que neste dia que ele é assunto aos céus, ele foi visto por quase 500 irmãos. Quantos irmãos? Quase 500 irmãos viram ele subir e as nuvens o tomar e ele sumir. Agora, pasmem, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nos registra que apenas 120 permaneceram no lugar. Eu não sei se você é bom de matemática e entendeu. Quase 500 viram ele subir para os céus. E ele disse, por esse tempo, vocês não saiam de Jerusalém, porque vai vir revestimento de poder sobre vocês. Vou repetir, não saiam da posição que vocês estão, porque tem uma promessa que vai acontecer. Agora, os ansiosos, os impacientes, aqueles que não veem a hora, aqueles que desistem rápido, olhou um para o outro e disse, está demorando, 5 dias não acontece nada. Outro esperou, disse, eu vou esperar mais um pouco. Um grupo foi embora, eu não sei quantos, mas daqui a pouco deu 8 dias, alguém diz, demorou demais, vou embora. Mas teve 120 crentes. Cadê os crentes que não arredam o pé da presença do Senhor e disse, se é promessa que eu vou receber, eu vou permanecer. Alguém diz, não vale a pena, não vai ter solução. Mas tem alguém crente que diz, eu continuo na posição que Ele me pediu. Não saio, não cedo, porque fiel é o que prometeu. 120 exemplos de crentes permaneceram. Não tinha dia, nós temos que estar registrado, mas 10 dias depois da promessa, lá vem um som veemente, como um vento impetuoso, que deu sobre aquele ambiente, e disse, de repente, como é as coisas de Deus? É de repente, é quando você menos espera. É num dia que você não imaginou, mas permaneceu na posição, lá vem Ele, o poderoso, o que promete e cumpre. Não saia da posição, confie. Pastor, eu já contei com crente que diz assim, eu tenho muitos anos que eu busco, não pare de buscar. Não pare, não cesse. Eu já até desisti, está errado, está errada. A promessa é para quem busca, para quem permanece, para quem confia. Lá vem poder sobre a vida do crente. Vento veemente, um som impetuoso, e disse, e foram vistas línguas como que de fogo, repartidas no meio dos irmãos. E começaram a falar em outras línguas. Batismo com o Espírito Santo. Quem batizou? Jesus batizou com o Espírito Santo. E ele continua, presbítero Josué, batizando crentes com o Espírito Santo. Ele continua distribuindo dons do Espírito Santo sobre a igreja. Eu vou encerrar por causa do tempo, mas diz o texto, por que eles precisavam permanecer? Olha a diferença. Em João 20 nós lemos que ele soprou, sim ou não? Soprou, receberam, morada. Agora Atos capítulo de número 2 diz, eles estavam reunidos e foram revestidos do poder. Agora por que era importante essa segunda experiência? Ele mesmo explica. Versículo 8, vai lá para nós encerrarmos, do capítulo 1, Carlos. Diz assim, mas recebereis a virtude. Virtude é poder, igreja. Vocês já são morada, mas ele estava dizendo, vocês precisam de poder na vida. Vocês precisam de virtude. Sabe por que tem muito crente desanimado? Ora está na igreja, ora está desanimado, ora, porque falta poder de Deus na vida. Falta poder do Espírito Santo, até é morada, mas falta poder de Deus na vida, para não largar dele por nada.
Eu preciso encerrar. Olha o que diz o versículo 8. Mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aí vem o porquê que ele pediu para ficarem reunidos e mesmo já sendo morada, precisavam ser revestidos de poder. Porque vocês vão ser testemunhas. Percebe? Vocês precisam ser revestidos de poder porque eu estou indo embora. E vocês vão continuar a obra que eu comecei. E para isso, se vocês não tiverem poder na vida, vocês não vão suportar as aflições. Entende a importância do poder do Espírito Santo na vida? Vamos para a Bíblia? Vamos lá. O apóstolo Pedro, Jesus crucificado. Alguém olha e diz: você faz parte dos 12? Não, não conheço. Vem outro, ele está na fogueira se aquentando. Você é um deles. Quem te disse? Eu nem sei o que você está falando. Eu nunca andei com ele. Alguém diz: mas o seu jeito de falar, o seu jeito de andar, sabe, crente que quer disfarçar que não é crente? Diz: o seu jeito é de alguém que andava com ele. Não, eu nunca o conheci. Aí o galo cantou. O Pedro se lembrou. Eu neguei ele 3 vezes. Jesus aparece para o Pedro, depois de ressurreto, e diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: eu te amo, Senhor. Ele pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Novamente Jesus diz: Pedro, tu me amas? Pedro responde: tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Quem era Pedro antes? Temeroso, medroso. Quando perguntaram: você anda com ele? Não, não sei quem é. Agora percebe, Pedro está lá entre os 120, recebe poder, começa a falar em outras línguas, alguém começa a murmurar, estão embriagados, 9 horas da manhã, e até agora estão cheios de mosto, bebida, passaram o Pentecoste bebendo, estão aí todos embriagados. O Pedro para de falar em línguas, prova de que o Espírito Santo não domina a vida de ninguém. A pessoa está cheia do Espírito Santo, mas o intelecto está lá. Não, eu vou ensinar vocês porque é preciso, é Bíblia. O intelecto não é roubado quando o Espírito Santo enche alguém. O Pedro está vendo alguém murmurando, ele para de falar em línguas, se levanta, agora revestido de poder. Diferente do Pedro medroso, ele se põe a pregar Jesus e dizer: o que vocês estão vendo não é mosto, não é embriaguez. O que vocês estão vendo é o que profetizou o profeta Joel, que disse que há de ser que nos últimos dias haveria um derramamento de poder sobre toda a carne. Isto está acontecendo hoje. Entenderam a diferença de quem é morada e quem recebe poder? Pedro agora está revestido de poder. Alguém olha e diz: o que nós precisamos fazer? Ele diz: arrependei-vos dos vossos pecados e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. E aí naquele momento diz: e naquele dia, com uma pregação do pastor Pedro, outrora medroso, sem poder do Espírito Santo, com vergonha de dizer que fazia parte da família de Deus, agora com poder, está na autoridade, dizendo: é promessa de Deus. Aí diz: quem ouviu a pregação do pastor Pedro, levantou a mão e diz: eu quero fazer parte desta família. Não, fique de pé dando glória a Deus. Uma pregação, quase 3.000 almas se converteram. Quantos estão entendendo o que é a palavra de Deus? Jesus disse: se vocês não forem revestidos de poder, vocês não fazem a minha obra. Vocês não vão ter condições de fazer. Bíblia, capítulo 3. Vamos para a oração? Quem é cheio do Espírito Santo? Pedro e João, vamos para a oração? Bora! Sabe quem te faz e te impulsiona a buscar mais a Deus? Poder do Espírito Santo. Você viu? É o pastor Lorival que disse aqui, não é? Que disse, como que era, pastor Lorival, na conversão? Hora do almoço, comia rapidinho. Nós não combinamos nada não, né, pastor? É porque o Espírito Santo que age na igreja é o mesmo. Olha o testemunho do pastor. Quando eu me converti, buscando a Deus para receber poder, o que fazia? Vou almoçar rapidinho, porque eu tenho hora para voltar. Mas eu vou dobrar o meu joelho no meio dos estrados e vou buscar a face do meu. Quem está entendendo o que é sede do poder de Deus?
Olha lá, aí o Pedro acabou de ver 3.000 almas se convertendo. O que nós vamos fazer, João? Vamos orar. Porque quem é cheio quer buscar poder, mais poder, mais poder. Aí vai, chega na porta famosa, está lá um homem há muitos anos pedindo esmola. Olha o que Jesus disse: vocês fiquem primeiro, depois vocês vão ver o que eu vou fazer na vida de vocês. O Pedro João andando, eu não tenho dinheiro. O engraçado é isso, está cheio do Espírito Santo, mas não tem dinheiro. Pastor Saulo, eu preciso pregar isso. Agora hoje tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem mais poder do Espírito Santo. Não vou repetir para você entender. Os discípulos, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos algo precioso. Alguém pensa, eu vou para Jesus para me melhorar de vida. Não. Venha para Jesus para você alcançar a salvação eterna. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Salta agora. Levanta e anda. Salta e sai dando glória a Deus. Quem entendeu o que é poder de Deus? Eu me lembro, suporte, irmão Marinês, meu novo convertido. Olha o que é, irmão Luiz Carlos, a promessa de Deus. Como o pastor Lorival disse, eu também desejava falar em novas línguas. E o Espírito Santo só dá para quem deseja. Não é? Porque Jesus disse uma parábola assim: tem algum pai, ouça isso aqui, irmãos, é Bíblia. Tem algum pai que o filho pede ovo, lhe dá uma serpente, lhe dá um escorpião? Ou se ele pedir pão, você dá pedra? Vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos. E o vosso pai não lhes dará o Espírito Santo a quem lhe pedir? É o próprio Cristo falando: quem pede, recebe. Eu pedia. Aí, olha, é mistério. Maninho, nós estamos só com gravação ainda, né? Hoje está ao vivo. Só gravação. Então posso conversar com vocês. Escute, eu buscando a Deus. E aí, novo convertido. Aí ele me fez um pedido, e isso é particular. Eu tinha no meu coração algo que eu não abandonava por nada. Já contei para alguns, não vou entrar em detalhe. E para mim era simples, mas Jesus disse: eu vou tocar naquilo que ele mais gosta. Eu estava me convertendo, e esse poder que agia continua agindo na igreja. Tem pessoas que pensam que os dons cessaram. Continua o Espírito Santo dando os dons para a igreja. Por isso que a gente tem que buscar, irmão, para os dons continuarem agindo em nosso meio. Somos pentecostais. Por isso esse mês de agosto, para o poder continuar agindo em nosso meio. O Senhor veio, profecia para mim: abandona, larga, deixa. No meu coração eu gosto tanto. É o que eu mais gosto, irmão Daniel. Eu falei, é o que eu mais gosto de fazer. Sabe o que é aquilo? Tinha um trono no meu coração que devia ser ocupado pelo Espírito Santo. Estava aquilo que eu gostava de fazer. E o Senhor diz: eu quero te provar, abandona. Com dor no coração, que é difícil, mas é uma luta, viu, Landrinho? Tu tá rindo, né? É uma luta. Mas assim, eu fui lá e obedeci. Mas, irmão, foi difícil, eu preciso ser sincero. Foi difícil obedecer, porque era algo que eu amava fazer. Até que eu aprendi que não tem ninguém maior do que Ele, melhor para a minha vida. Eu aprendi. Mas naquela época foi uma luta, me suportem. Irmã Cíntia, quando eu abandonei, desliguei o telefone, liguei para a pessoa e disse: não vou mais. Pum, desliguei o telefone. E o diabo é tão sujo que falou assim: você virou crente, né? Ó. Eu tinha vergonha, era novo convertido, tinha vergonha de falar que era crente, porque eu estava aprendendo a andar com Deus ainda. E eu falei: é isso mesmo, virei crente e estou desistindo. Desliguei. Fui para o culto. Orando. Experiência linda. Nós estávamos lá no monte cultuando a Deus. Falei para ninguém que eu tinha feito isso. Por isso que eu amo Ele, eu não largo Ele por nada, irmão José. Eu sei quem Ele é. Ninguém falou para mim quem Ele é. Eu conhecia Ele, sei quem Ele é. Desse jeito, olhou para mim e disse: me agradei do que você fez. Profecia, pastor Olival, me agradei da tua obediência. E porque me agradei, abre a tua boca agora que eu vou te encher do meu espírito. Eu disparei em falar em língua estranha. Recebi o batismo por profecia, ou seja, Deus continua batizando crentes com o Espírito Santo.
E desde aquele dia até hoje, eu não parei mais de falar em mistério. Por quê? Porque ele batiza e ele permanece com a chama acesa de quem busca ele constantemente. Jovens, vocês estão me ouvindo? Não cessem de pedir: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quero ser batizado. Eu fazia assim, eu ia orar, obrigado, Senhor, pela manhã. Mas não esquece, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Ia dormir, obrigado pelo dia, Senhor, mas não fui batizado ainda com o Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, subindo para o céu, aquele que bate se abre, aquele que pede recebe, aquele que, quem está entendendo? Aquele que busca encontra, se pedir, ele tem para dar. Vamos orar agora, vamos orar juntos, vocês entenderam? Jesus quer batizar crentes com o Espírito Santo. Jesus quer dar dons para quem já é batizado. Ele quer dar dons no nosso meio. Quer. Ele diz que ele reparte, Coríntios 12, ele reparte os dons para cada um, conforme o que for útil. Ele sabe o dom que você pode ser usado para ser útil no reino de Deus. Então é você e Deus agora. Fecha os teus olhos. Só você que crê e confia que esse poder age ainda no meio da igreja, você vai orar comigo. Porque esse mês é o mês da busca pelo Espírito Santo. Isso é individual. Eu só estou ensinando. Só posso ensinar e fazer por mim. Agora é você e Deus. Quer ser revestido de poder? Quer ter muito mais ousadia para enfrentar as dificuldades do dia a dia? Tem que buscar poder de Deus na vida. Vamos orar juntos? Senhor Deus, eu estou orando com a tua igreja. Ensinei a tua palavra em mais esta noite. E aqui estão os teus filhos que entraram neste propósito, Senhor, de vir buscar pelo teu Espírito Santo. É possível que eu estou pregando para pessoas, Senhor, que estão buscando ao Senhor há muito tempo e ainda não foram revestidas do poder do alto céu. Possivelmente porque desistiram de buscar. Pararam de clamar, Senhor, pelo poder na vida. Senhor, mas eu estou orando nesta noite para que não se conformem. Senhor, que não achem normal andar sem o revestimento do poder do alto. É promessa da tua palavra. Senhor Deus, visita este crente, esta tua filha, este teu filho, e enche ele e ela do Espírito Santo. Senhor, reveste do poder. O Senhor é o mesmo. Sopra, Senhor, sobre estas vidas. Reveste-os de dons. O Senhor ainda tem dons para entregar à tua igreja, Senhor. Aqueles que buscam pelos dons, Senhor, entrega os dons para o que for útil para este tempo presente. Aquele ou aquela, Senhor, que há muito tempo não fala mais em línguas estranhas. Senhor, traga o renovo. Traga o renovo, Senhor. Que possam, enchendo-se, ser testemunhas por onde for e andar. Canta lá, canta lá mais. Que não se conforme, meu Deus, com uma vida, Senhor, omissa. Uma vida, Senhor, neutra, sem a busca do teu poder e da graça do alto céu. Deus vivo, nós estamos neste propósito neste mês. E a minha oração é para que o Senhor confirme na vida de cada um dos teus filhos tudo que está prometido na tua palavra, Senhor. Para que vivam os teus milagres, vivam as tuas promessas e se revistam do poder do alto, para suportarem, Senhor, as aflições do tempo presente, sendo fiéis em tudo e testemunhando o teu nome por onde forem andar. Levante a sua mão para o céu assim agora comigo. Senhor Deus, desperta os que estão dormindo. Senhor, aviva corações aqui presentes. Senhor, que esta chama arda no coração dos teus filhos e não se apague jamais, mas que cultivem, Senhor, a comunhão, buscando-te em todo o tempo, para serem fervorosos na fé. Se você recebe, diga amém. Quantos creem que Deus ainda tem poder para a sua vida? Agora, pergunta assim, pastor, quando que Jesus batiza com o Espírito Santo? Vai para nós encerrar. Pastor, diga. Quando que Jesus batiza? Com o Espírito Santo. Não tem lugar. Não tem dia. Não tem hora. Ele só precisa te encontrar na posição de um adorador. Você na presença dele, quando vê,
está cheio de graça e poder, e dispara em falar em novidade de línguas. Eu estou te ensinando, não pare de buscar, porque Deus não dá para quem não busca. Se você tem desejo, já tinha até adormecido esse desejo. Essa campanha é para isso, para te lembrar. O Senhor ainda tem promessa sobre a sua vida. Quantos vão embora abençoados nesta noite? Deus abençoe a vossa vida. Queridos, domingo é o nosso culto da ceia. E vai estar aqui um convidado, porque eu dei uma abertura, porque é um amigo, o pastor Jonas, o baixinho, do cabelo arrepiado. Ele vai estar aqui pregando a palavra. E então eu não vou ministrar. Mas permitindo Deus, se Jesus não voltar, na quinta-feira da outra semana, nós vamos falar sobre o texto, Ele tem ciúme de vós. Tem pessoas que não sabem o que é isso. Que o Espírito Santo tem ciúme de mim e de você. Mas não é esse ciúme aí de marido e mulher, de namorado. Não. É um ciúme bíblico. Do Deus que te escolheu para fazer morada. Diz, Ele tem ciúme de vós. Tiago nos ensinou. É didaticamente, para talvez eu disse, você usufruir do que você nunca usufruiu. E eu desejo que esse mês de agosto mude a história espiritual da sua vida. E o Senhor abra os seus olhos. E você passe a contemplar e viver tudo o que Ele prometeu para este tempo presente. Quantos desejam, diga glória a Deus. Estende a sua mão assim, agradece agora. É hora de agradecer. Senhor Deus, eu estou agradecendo. Porque eu sei que tudo que está sendo ensinado, para aqueles que entenderem, viverão nas tuas promessas. Então, Senhor, este coração que tem te buscado, desejoso, desejosa de viver, tudo que está prometido na tua palavra, surpreenda-o, Senhor. Surpreenda no tempo determinado, que o Senhor venha renovar, venha batizar, venha distribuir dons, e que isto seja para a glória e louvor do teu santo nome. Senhor, nós te agradecemos por tudo que temos vivido e o Senhor tem feito neste lugar. Peço que o Senhor leve os teus filhos em paz, guarda-os e livra-os de todo o mal, Senhor. Dá, Senhor, uma noite de paz, de descanso, um sono reparador do justo, e que, ó meu Deus, ao amanhecer, as tuas mãos continuem estendidas, providenciando e sendo meu Pai, ó Senhor, o guia fiel dos teus filhos, é o que nós pedimos e abençoamos os teus filhos no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Gratidão aos obreiros, presbítero, Gerson e a sua esposa Giovana. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e comunhão do querido Espírito Santo, esteja sobre a vida de cada nos irmãos de agora e para sempre, todos digam, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem digamos, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Saudemos-nos uns aos outros com a paz do Senhor, aplauda Ele. Deus